Olá, médicas e médicos ilimitados. Bem-vindos a mais um episódio do Medicina Ilimitada. Esse podcast que fala sobre os bastidores da medicina, sobre o quão inspiradora é essa profissão e como ela pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Hoje o episódio é um convite à reflexão e à ação. Hoje a gente vai entrar no universo complexo, íntimo e vital para o ecossistema da saúde. A gente vai falar de um custo invisível e por vezes ignorados, a saúde mental dos profissionais de saúde. Como os que cuidam da nossa saúde lidam com os desafios diários e com as pressões próprias da profissão? Mergulharemos profundamente no universo oculto do inconsciente desses profissionais, explorando um tema que não é importante somente para as suas vidas, mas também para a qualidade do cuidado que todos nós recebemos. Você sabia que quase metade dos médicos já apresentaram sintomas de burnout? Então, para a gente montar esse cenário e para a gente propor soluções, né, que visem o cuidado da saúde mental desses profissionais, a gente recebe aqui com muito carinho a Casa do Medicina, com todos os atropelos dessa introdução longa e não decorada. E eu queria fazer um agradecimento aqui muito especial à Renata Giaxa, uma psicóloga muito querida. Sem ela, o Joel não estaria aqui. Na verdade, foi uma exigência do nosso contratado de hoje, Dr. Joel Porfírio Pinto, que a Renata tivesse. Muito obrigado, Renata. E a gente está experimentando um novo jeito de fazer o medicina, que é a distância. Eu acho que isso vai possibilitar a gente trazer pessoas tão importantes como você aqui. Além da Renata, do Joel, a gente tem a doutora Valédia Mello, que é anestesista, minha anestesista. Segunda-feira estaremos lá, né, Valédia? Trabalhando, se Deus quiser. Muito obrigado aos três por terem aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser mais um episódio maravilhoso aí do Medicina. Espero fazer jus ao nome de vocês e à presença de vocês. Muito obrigado. Vocês fiquem à vontade de falar sempre que quiserem, tá? Então, se quiserem falar, obrigado, Dover. Vou esperar a primeira manifestação das leis. A gente vai deixar a Renata, que está falando de longe, falar primeiro, né, Renata? Se apresentar um pouquinho. A voz vai demorar, mas vai chegar, Renata. Chegou aí? Chegou. Bom, então, queria agradecer, Dover, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, com o Joel, com a Valédia, né? E para discutir um tema que eu acredito que seja muito relevante, acho que vai ser um bom mergulho mesmo, né? E que bom que a tecnologia está encurtando aí nossas distâncias e possibilitando esse encontro. Com certeza, com certeza. Valédia. Vai falar um pouquinho, né? Hoje o Dover falou assim, vamos lá conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da saúde mental dos médicos. Eu falei, Dover, eu acho que eu tenho muitas histórias para contar. Né? Estou passando por um processo de transição de carreira, né? Então, eu sou médica anestesiologista, médica da dor. Hoje eu também sou empresária. Então, uma coisa que a gente nunca imagina dentro da medicina, a gente quando pensa na medicina pensa no cuidar e a gente não vê o lado empresarial das coisas, né? E eu vim de uma história de ter trabalhado dentro da Amazônia brasileira, de ser a única anestesista de uma cidade, de ficar 15, 20 dias de plantão direto, sem sair de dentro do hospital. Então, se quiserem conversar sobre burnout, eu tenho todas as dicas de como você... né, eu sei da pele como você sabe que isso. Quando a gente estava montando o episódio, eu e o Joel, a gente quem que a gente vai chamar para poder compor, porque a mesa deve ter, né? A gente aqui está conduzindo e tal, mas alguém que tivesse essa experiência, né, Joel? Mas nós aqui no Medicina a gente tem algumas tradições, tá, Renata? A primeira delas é do chamado, só né? registrar meu obrigado também, tá? Tá, desculpa. É que você vai chamar, você vai ser o primeiro. Eu conheço o Dove há tanto tempo que acho que ele nem... É como se eu já estivesse aqui. Já deu pelo agradecimento. Mas muito obrigado. Não, obrigado também. E é bom encontrar. A verdade, eu conheço de telefone, ela é a sócia Raquel eu conheço melhor, porque é mais próximo lá do hospital. Verdade. E a Renata eu conheci há algum bom tempo da Unifor, que agora ela está nas carreiras acadêmicas lá em São Paulo, no outro percurso, mas aproveitei quando você trouxe o tema, eu falei... A pessoa correta para falar disso, desde a formação, onde esse tema começa a ser mais relevante, é chamar a Renata. Show. Então, como eu estava falando, porque eu tinha programado que você fosse o primeiro a falar sobre o seu chamado, né? Porque a ideia do chamado é que a gente entenda que a medicina é isso, né? Então, desde o nosso primeiro episódio, a gente pergunta, né? Como é que foi o chamado de vocês? A ideia do medicina é entender vocês como
pessoas, não só como médicos e o currículo Lattes, né? O Lattes a gente pesquisa lá. Eu quero saber quem é o Joel, quem é a Renata, quem é a Valédia fora da medicina e como que o mundo de vocês encontrou o mundo da medicina, o mundo da psicologia. Aí, Joel, você pode ser o primeiro. Tá bom, então. Eu tenho algumas formas de responder essa pergunta. Eu tenho acompanhado o podcast, eu vi alguns amigos e outras pessoas que eu não tenho muita proximidade, mas eu gostei muito dos episódios. Aí quando a gente combinou de vir hoje, eu fiquei pensando, quando o Dover perguntar, eu tenho maneiras diferentes. Tem uma romantizada, tem uma um pouco mais objetiva, que a objetiva é o seguinte: estava no colégio, tinha uma boa nota, onde eu lhe conheci, na época do colégio, fazia aquelas coisas de Olimpíada, blá, blá, blá. E aí eu pensei, pode ser legal, né? Esse negócio de medicina, e deu certo. E foi, né? Essa é a maneira desromantizada. Mas dentro dessa maneira, ainda nesse pequeno relato objetivo e sem muito glamour, quando chegou no internato, aí eu estava lá fazendo, estudando, tendo boa nota, centro acadêmico, laboratório, fazendo tudo ao mesmo tempo, porque achava, aí já entrando um pouco no assunto, achava que tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, porque as pessoas diziam que a gente tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E se está todo mundo dizendo que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tá tudo bem, né? Pesquisa e não sei o que, tirar nota e ir para farra, tudo ao mesmo tempo, teatro fazia na faculdade. Então, estava lá fazendo, mas onde eu realmente gostei, agora eu estou no lugar certo, foi quando começou o internato, né? Aí foi quando você recebeu o chamado. Aí o chamado tardio, comparado com outras pessoas, cada um tem uma história. Aí o internato, quando eu passei a atender as pessoas, eu falei assim, esse negócio aqui é o que eu quero fazer. E aí eu fiz a minha primeira e única, até hoje, tatuagem, que é o caso seu. Ah, massa, show. Na época do internato. E aí vem tem uma outra coisa que é uma curiosidade. Eu nasci 2 semanas antes da minha única tia e pessoa da minha família que era médica morrer. Então ela morreu num acidente. Eu não sei o quanto que isso influenciou, né? Conscientemente ou não, mas é uma coisa que eu só me dei conta depois também. E aí um negócio interessante, né, Joel, que o chamado vir no internato, e como o internato é importante para a gente, né, e o contato com o paciente e tal, a gente tem falado muito sobre qualidade de educação na medicina e o quão perigoso pode ser, né, a formação médica em lugares onde, por exemplo, não se pode ter tão facilmente atendimentos aos pacientes e tal, e você, como é que você vai treinar esses médicos sem o momento mais brilhante, mais importante, que é o internato, sem estrutura, sem lugar, sem gente preparada. Mas isso é discussão para depois. Valédia, bem, seu chamado lá no Amazonas? Então, um pouquinho antes. Antes de fazer medicina, eu fiz um outro curso. Eu sou farmacêutica também, né? Então, eu fiz farmácia porque eu achava que eu não gostava de gente. Eu acreditava que eu precisava estar dentro de um laboratório, isolada, e que era onde eu seria mais feliz. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu acho que eu vou fazer biologia. E meu pai falou assim, biologia? Você vai morrer de fome. Aí ele falou assim, não, você vai morar 1 ano fora. Quando você voltar dessa viagem, e aí realmente eu fui, morei 1 ano no Canadá. Quando eu voltei, eu falei, não, agora eu descobri, pai, eu vou fazer farmácia. E eu fiz farmácia, fui uma farmacêutica muito feliz, trabalhei 6 anos como farmacêutica. E eu tive um problema no trabalho. Me ofereceram um cargo dentro do trabalho, trabalhava na gestão, nessa área de farmácia, nessa parte de gestão pública, e me ofereceram um cargo. E depois eles voltaram atrás e falaram assim, olha, a gente não vai poder te dar esse cargo porque você não é médica. Aí eu falei, mas como assim? O cargo não tem nada a ver com a medicina? E depois eu descobri que por ser um cargo público é porque eles queriam colocar uma pessoa que era médica, que era parente de fulano, de ciclano, aquela coisa da gestão pública. Mas eu fiquei tão chateada nesse dia que eu resolvi fazer medicina. Eu falei assim, se o problema é esse, será que eles estão me chamando de burra? E aí eu falei, vou lá fazer vestibular. Só que aí eu descobri um adorável mundo novo, que eu não imaginava que existia. Histórias tortuosas. Então, foi aí o meu chamado, eu acho que foi Deus que mandou. Falou assim, não, você vai, querendo ou não, você vai trabalhar com gente. E eu me escondi, né, porque eu fui primeiro para anestesia. O que você faz? Totalmente. Quando eu fui fazer eu saí da farmácia, né, trabalhava com gestão, sempre trabalhei com gente,
Eu achava que eu não lidava muito bem com pessoas. Fui para medicina, acabei indo para anestesia, porque na anestesia, qual era o meu pensamento? Olá, querido, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a doutora Valédia Mello. Boa noite, bons sonhos. Né? Conte até 10 e acabou. E você não tem uma grande interação, né? E eu acreditava que era aquilo que me fazia feliz. E foi quando eu descobri a medicina da dor, que a gente começa a lidar com a dor do outro. Você começa a lidar com as pessoas no seu mais profundo, né? No momento que ela está em sofrimento. E foi uma outra descoberta, porque eu descobri essa parte e eu me redescobri, né, no processo. Então foi uma mudança de mentalidade também. Dentro já da medicina, eu já como médica formada, especialista, e foi num processo de autoconhecimento, né, de falar assim, cara, eu acho que essa vida aqui já deu, eu estou entrando num processo de burnout, né, porque se eu continuar nesse ritmo, vai chegar uma hora que vai ficar muito complicado continuar, e eu me redescobri ajudando os outros. Né? Interessante, Valédia, porque eu não sabia desse detalhe, né? Eu sou Forrest Gump, eu tenho várias historinhas. Não, mas aqui a gente está cheio de Forrest Gumps, viu? Mas é interessante você falar disso, porque primeiro, que boa coincidência, você começa com a dor física e agora na tua reinvenção de carreira, você começa também a tratar da dor emocional. Exato. Né? E aí você vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas isso é extremamente interessante para a gente. Né? E a minha história também é um pouco parecida, porque dentro da radiologia, eu escolhi fazer algo. Primeiro que a forma que eu faço a radiologia é uma forma um pouco totalmente diferente. Né? Sou um radiologista com consultório, eu atendo paciente, eu vejo o paciente, então assim... Mas eu também estou enfrentando esse processo de autoconhecimento, eu vinha conversando com o Joel sobre isso, né? E o podcast, o Medicina Ilimitada, tem me ajudado muito, né? Eu tenho dito que aqui é a minha terapia semanal, onde eu venho, conheço pessoas maravilhosas, interessantíssimas e aprendo com a história delas e serve para mim. E a verdade é que, do meu ponto de vista especificamente, eu estou vendo através do Medicina uma outra forma de fazer medicina. Né? E de olhar para a medicina. De olhar para a medicina, isso está muito legal. Renata, seu chamado para psicologia, para a gente, conta aí. Bom, para psicologia, eu vou fazer uma pergunta. Para psicologia e para educação médica. Para educação médica, exato, Show. Então, assim, já muito pequenininha, eu dava aula para as vizinhas, para as amigas da minha irmã, para as minhas amigas, para as bonecas, para os alunos imaginários. Eu sou filha de professores, então minha mãe foi professora do ensino fundamental numa escola do estado. Meu pai, professor universitário, até um dia desses, ainda segue em mestrado e tudo, aposentou recente. Então eu imaginava assim, eu quero ser professora. E aí faltava saber de quê, né? E eu gostava de tudo, eu tinha dificuldade de excluir alguma opção. Eu gostava das áreas de tecnologia, das áreas humanas, das ciências humanas, das ciências da saúde. Então, tudo me deslumbrava muito. Acho que eu excluí 2 profissões, assim, talvez veterinária e odontologia. Sempre digo isso, que não sei por que eu rejeitei, né, coisa para trabalhar em análise, mas eu queria tudo. E acho que a psicologia acabou sendo um caminho, assim, de conseguir estar aplicada, assim, uma ciência que se aplica onde tem gente, onde tem qualquer tipo de ciência de saber, você tem a possibilidade de um olhar psicológico, né? E acho que foi um pouco um tiro às cegas. Eu ia ser pianista também, estudava muita música, então piano, prestei vestibular para piano, né, na estadual, junto com o vestibular para psicologia. E aí acabei seguindo na psicologia e deixando a música para um outro lugar na minha vida, né, que não a minha profissão formal. E aí, num determinado momento, como psicóloga clínica, também, assim, gostava muito de hospital, acabei fazendo uma especialização em psico-oncologia. Ficou muito fácil esse diálogo com a saúde, né, com as ciências da saúde. Quando eu entrei para ensinar na saúde, na Universidade de Fortaleza, aí o chamado para o curso de medicina foi natural, né? Eu já trabalhava fazendo uma psicologia aplicada à saúde em outras áreas, e durante o desenho do curso de medicina,
eu fui convidada a participar do projeto e acabei me envolvendo fortemente lá. Tive, durante 17 anos da minha vida, envolvida nesse curso. Depois vim aqui para seguir, acabei fazendo doutorado na área, mestrado, doutorado, entrei na carreira acadêmica, dentro dessa relação, né, pensando sempre em psicologia, educação, e, enfim. E aí, mais recentemente, vim fazer um pós-doutorado aqui na FIMUSP, onde eu já estava dando aula na pós-graduação, no curso de especialização em educação para as profissões da saúde. E aí acabei hoje me tornando professora na Santa Casa, na Faculdade de Medicina da Santa Casa aqui, né? Continuo lá, pesquisadora e professora da pós na FIMUSP e na Santa Casa. Então, assim, a música continuou na minha vida, de outras formas. Acho que essa distinção entre hobby e profissão, essa linha é muito tênue, que divide uma coisa da outra. O piano ficou em outra vida, mas a música entrou de outras formas. E eu sigo assim, né? Muito apaixonada, porque eu acho que o importante é que a gente se sinta sempre convidado, né? Que esse convite se renove, sustentar essa conexão com a profissão é que é o grande desafio, né? Porque realmente a vida profissional ela traça caminhos para a gente e às vezes tem um chamado interno, meio daimônico, meio de dentro, mas tem também o chamado externo, as oportunidades, as portas que se abrem e te levam para um lado que você não imaginava. E as necessidades do próprio, né? As pessoas veem em você alguma referência e te chamam para isso. Mas você falou um negócio interessante, Renato, que eu acho que até vou pular vários tópicos do roteiro que a gente pré-definiu, mas você falou que o piano não sai de você, né? Então, assim, é interessante porque um dos pontos que a gente tenta traçar, quando a gente vai traçar nossa satisfação com relação à nossa profissão e como é a saúde mental do profissional de saúde, a gente não consegue separar o indivíduo do profissional, né? A gente, como você, não consegue separar o profissional da pianista, do indivíduo, porque a gente é uma coisa só, né? Então, assim, muita gente diz, você tem que estar separado o profissional do pessoal. Até tem um Instagram, você tem um Instagram pessoal, um Instagram profissional, né? Mas isso é muito interessante, isso é extremamente importante para que a gente entenda que a profissão é algo que faz parte da nossa vida, não é a vida inteira, né? É tão relevante que a gente se apresenta pela profissão. Exato, eu sou, exato, sou exato. Depois você pode até descobrir que a Renata toca piano. Piano, exato. Primeiro é psicóloga. Eu falo assim, Dove, eu tenho uma amiga minha que é psicóloga e professora. É verdade, é verdade. Josão, já que você falou algo interessantíssimo, eu acho que para a gente começar a dar nossos passos aqui sobre o estudo da saúde mental nos profissionais de saúde, é importante que a gente defina algumas coisas, né? Primeiro, o que é saúde mental, né? Porque a gente entende mais ou menos o que é saúde e o bem-estar físico, né? E aí vem o mental, que eu acho que é um negócio completamente diferente. O que é saúde mental, né? O que é que a gente entende por isso? Acho que a Renata pode contribuir também. Se a Renata quiser começar, acho que o desafio é tão grande, vai ficar à vontade. Essa pergunta não estava no roteiro. Essa pergunta não estava no roteiro? Exato. É casca de banana. É casca de banana essa aí, né? Não, mas eu penso que do mesmo jeito que você estava falando, que é difícil a gente separar o pessoal do profissional, e de fato perguntar sobre a sua profissão é perguntar sobre você como pessoa, e perguntar sobre a pessoa que você é também perguntar sobre a profissão, as coisas se confundem, né? Pensar em saúde mental, acho que também é pensar numa saúde integral, né? É difícil separar saúde física de saúde mental, difícil separar saúde mental de saúde física. Eu acho que a gente tem que, é óbvio que os diagnósticos vão caminhar por lugares específicos e a gente vai acabar especializando muito a forma de ver e de encontrar os tipos de sofrimento, mas eles normalmente caminham muito juntos, né? E eu penso que hoje é interessante a gente pensar mais saúde, tentar pensar mais saúde do que propriamente doença. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu brinco que eu digo assim, a gente chega para dar aula no Centro de Ciências da Saúde, tudo que a gente vê no currículo é doença. Eu digo, devia chamar Centro de Ciências das Doenças, porque a gente mal pensa saúde. Então, acho que a pergunta é importante nessa medida. Show. E
como é que se adoece? Já que você falou em doença, como é que se adoece mentalmente, Joel? Aí... É fácil. Aí é fácil, aí. Infelizmente. Mas assim, retroagindo um pouquinho, é óbvio que tem aqueles conceitos didáticos, acadêmicos, que não são muito úteis aqui para a nossa conversa, mas na saúde mental, uma maneira simplória, mas ainda assim objetiva, é entender que a pessoa tem a capacidade de fazer o que ela... Duas ou mais coisas assim. Uma, o que ela se propõe, o que ela deseja, e outra, o que ela precisa, né? Perfeito. Se a pessoa tem a capacidade, seja pela ausência de sofrimento significativo, seja pela ausência... É sempre ruim, né? A história, a doença como ausência de sintoma. Não é o ideal, nem é isso. Mas se ela tem a capacidade de estruturar a si, ou de fora para dentro, com a ajuda do ambiente, das pessoas, de fazer o que ela deseja, o que ela precisa, é um bom sinal de saúde mental. Pelo menos é um caminho. E o contrário disso, como é que a gente, qualquer um de nós, lembrando que nenhum de nós é imune, né? Que aí a gente vai um pouquinho mais perto do tema principal, né? A gente, médico, médica, outras profissões de saúde também, mas acho que dentro do pedestal, né, da medicina, que é um assunto que está dentro desse assunto da saúde mental dos médicos e das médicas, a gente às vezes tem essa ilusão da imunidade, né? E para entrar naquilo que a Valéria já adiantou, né? Talvez por necessidade. Eu imagino que no lugar onde você estava lá na Amazônia, mais pela necessidade do que por um desejo seu de passar 14 dias trabalhando direto. É um somatório de coisas. Exato. Às vezes, então, a maneira mais simples é a sobrecarga. Uma outra maneira, irmã dessa maneira simples de se sobrecarregar, é internalizar ou achar que é seu o desejo dos outros, né? O lugar de morar, o lugar de passar férias. Médico é campeão mundial disso. Perfeito. Assim, aquele condomínio ali, aquela forma ali na praia, tem que ir para Tailândia, porque tá todo mundo indo para Tailândia. As Ilhas Maldivas. Tem a maneira certa de casar, a maneira certa de descasar, se for o caso, ou de manter uma família a todo custo, ou o carro certo de andar, a roupa certa de vestir. Essa maneira belíssima de adoecer. Né? E de adoecer os outros por contiguidade. Sabe que a gente enfrenta isso todo dia, né? Pensando nisso, você acha que o mundo moderno, vocês acham que o jeito que a gente vive hoje predispõe a isso, facilita esse adoecer? Eu vou, para passar a palavra para os colegas, eu falo, facilmente que sim. Porque se antes você tinha, sei lá, 50 anos atrás, não é que não existia isso. Só que a sociedade que você tinha um contato durante um dia da sua vida era um número infinitamente menor do que pessoas do que você tem contato. O contato é virtual, mas ele existe. Ele é 24 horas. O que é virtual também é real, né? Pergunta para um menino hoje de 12, 13, 14, 15, 20 anos, ou 18 ou 20 anos, se o que ele sente do contato virtual é imaginado. Não é imaginado, é verdadeiro, né? E a gente, um pouco mais de idade, também, guardadas as proporções. Talvez não na mesma proporção. Mas na hora que eu tenho contato com toda a violência que foi sofrida por pessoas que eu não saberia se não fossem as redes sociais, ou com aquilo que me falta na vida dos outros, com todas as pessoas que na minha vida de 50 anos atrás, eu não tenho essa idade, mas vocês entenderam, eu não teria contato, e hoje eu tenho. Se eu viver na dependência do que falta para mim, é uma ótima maneira de ficar doente. É uma ótima maneira de ficar doente. E é o que a gente vê muito nos adolescentes. Né? Exato. Eu diria até, quando eu vi o nome do podcast, Medicina Ilimitada, e aí eu te escuto, Dover, apresentar médicos e médicas ilimitados, né? Eu fico pensando que a saúde ela tem muito a ver com limite, com reconhecimento de limite, né? Entendendo que, claro, né, esse limitado pode ter um monte de camadas e de traduções, mas eu acho que uma das coisas que viabiliza muito essa talvez até
torne o contexto muito ansiogênico todo, né, e muito promotor de vulnerabilidades, né, no sentido físico e mental. Eu vou tentar não separar tanto as coisas, porque eu acho que também a renúncia à saúde é uma renúncia ao corpo também, é a gente negar o que está sentindo, se anestesiar, né, tá aí anestesista, acho que ela podia falar bastante de anestesia, né, porque isso também faz a gente, o que faz a gente deixar de perceber a dor, também faz a gente deixar de perceber o prazer, o amor e outras coisas, né? E a gente, nesse cenário de anestesia e de uma produção, necessidade de hiperprodução ilimitada, né? Ou de um poder, de chegar num poder aquisitivo ilimitado, né? E aí Joel falou das viagens, das comparações, dos mecanismos competitivos, né? Essa coisa de que se pode tudo, e de que o céu é o limite ou não, né? Ela pode ser bastante patologizante, no meu modo de ver. Da onipotência que nos é ensinado, né? A capacidade de lutar contra a coisa mais forte que existe, que é a morte, mais segura, né? Então, aquilo que te é ensinado o tempo todo, você se frustra quando não consegue, né? Mas levando para esse lado, eu acho que, até para a Renata pode falar um pouquinho mais, o que eu tenho percebido? Eu também fui professora há muitos anos, né? Então eu também sempre gostei de lecionar. Também sou pianista, Renata, também gosto. Também adoro música. As coisas que a gente vai descobrir. Eu gostava do piano, do saxofone, sempre gostei de música. E que é um dos meus hobbies hoje, né? Mas o que eu vejo muito na medicina? Quem está na medicina e é 30 a mais tem um jeito de ver a medicina diferente de quem é 40 a mais. Né? Então, a gente tem só 10 anos de lacuna e a gente consegue perceber um jeito de lidar com a medicina muito diferente. Porque a nossa geração, todo mundo aqui que está nessa mesa tem 40 a mais, tenho certeza, né? Então, respeite. Não, muito bem vividos, né? Então, assim, quem está nessa nossa geração, que era uma geração de muito mais trabalho, né? Os nossos pais faziam muito esforço para que a gente tivesse as coisas, então tudo era mais sofrido, né? Você tinha que passar numa universidade pública. Eu fiz 2 federais, né? Hoje em dia as coisas mudaram. A universidade pública já não tem mais o mesmo peso. Todo mundo vai para uma universidade particular. O pai paga, né? Você tem uma outra conotação dentro da medicina, uma outra lógica. Pressão, né? E essa galera que está formando, eles também têm um outro jeito de ver o mercado. Então você sente isso. Olha, tá lá, tem plantão. Ah, não, final de semana não posso. Porque eu vou surfar. Não, vou surfar. Engraçado, a gente vinha conversando. Na nossa época, não tinha eu acho que perigo. Não tinha perigo de você não ir pro plantão. Tu ia deixar o plantão para lá? Jamais. Mas ainda assim, Valédia, eu acho que... Não. Ainda assim eu acho que... E aí a Renata e o Joel podem dizer se eu estou errado ou não. A impressão que eu tenho é que as novas gerações, apesar de se darem, de certa forma, alguns luxos que a gente não se dá, estão mais doentes. Esse era o ponto que eu ia chegar, né? Mesmo a gente tendo feito essa mudança de percepção de trabalho, não é só o modelo de trabalho que nos adoece. Tem outras coisas ligadas no processo vinculado à medicina que é extremamente adoecedor. O ambiente que a gente vive medicina nos adoece. Então, a gente trabalhar no local. Você trabalha numa UPA e recebe ameaça todos os dias. Isso é adoecedor. Né? Então, isso também é difícil. Eu acabei de juntar uma coisa com a outra. Eu estava pensando. Eu tinha visto, só para dar dados concretos, eu vi um trabalho, por curiosidade, sobre estudantes de uma universidade pública super bem colocada, da Unicamp, né? E aí a frequência de pensamento suicida, ou seja, altíssima. Não era pouca coisa não, né? Ou seja, não era uma coisa banal, né? Assim, sintoma de ansiedade, não que seja, né? Mas estamos falando de um nível hard, né? De adoecimento. E ele era alguma coisa próximo de 21% ao longo da vida, tá? No último ano, próximo de 9%. Um terço disso. É muita coisa, né? É muita coisa. E 3% de planejamento / tentativa, ou seja, no nível cada vez maior que a psicologia e a psiquiatria estudam, né? Exato, né? Uma ideação passiva, ideação ativa, planejamento e a própria tentativa, né?
Ela antecede o desfecho pior. Olha só, né? Não sei se isso se repercute em outras faculdades, mas vamos considerar que tem alguma coisa parecida com isso. Então, é um contrassenso, né? Se eu estou pensando que a geração, e eu concordo, que eu empiricamente vejo, que a geração é capaz mais de dizer não do que a gente teve, eu vim conversando com o Dove, às vezes a gente tinha a sensação de que era culpado se não seguisse o bonde, né? Se sente até hoje, né? Se sente até hoje. Aí a única explicação que eu consigo encontrar de uma maneira simples desse paradoxo, se eles conseguem dizer não para a correria, para poder viver o fim de semana, surfar, tocar piano, seja o que for, né? Ler, fazer clube de livro, uma coisa que eu tenho visto, uma coisa super legal, de várias gerações retomando isso. Por que estão mais adoecidos? A única explicação que eu tenho é porque o desejo do que falta ainda não foi resolvido. Talvez tenha sido piorado pela própria questão já dita antes da rede social. Pelas comparações. Porque se eles não estão tão sobrecarregados do trabalho, e isso é bom, sim. Por que eles não deveriam estar, então, melhores, né? É verdade. Tem uma discussão interessante que eu acho que merece ser trazida, que tem a ver com, assim, não é porque eles estão dizendo mais não, que não exista conflito interno com esses não, né? Que esse não seja, vamos dizer, natural, consciente, extremamente elaborado, uma toma, porque eles querem tudo, na verdade. Querem ter o sucesso profissional, o bom desempenho, a boa nota, o lazer, né? O tempo livre, uma profissão que remunere bem. Eles, na verdade, estão desejando mais tudo. E a gente sabe que fazer escolhas é fazer renúncias também. Sim. E na medida em que nossa geração renunciou muito o lazer e as relações, muitas vezes afetivas, outras dinâmicas, em nome de uma exacerbação do trabalho, tudo existe dentro dessa juventude. Eu escuto isso frequentemente. Eu acabei que virei, assim, no consultório, né, na clínica, eu tenho acompanhado muitíssimo nas últimas 2 décadas, jovens em formação, né, e os sofrimentos dessas pessoas, desses jovens, e que existe uma cobrança interna. O algoz, como diz, tem uma discussão do Byung-Chul Han, né, esse sociólogo coreano, filósofo também, ancorado na escola de Frankfurt, que ele diz, hoje a gente tem que negar qualquer negatividade e tem que atuar num campo de hiperprodutividade. Então é a coisa do vai dar certo, tem que dar certo, e dos mecanismos também competitivos de comparação, e que isso faz com que a pessoa, ela está ali se divertindo no fim de semana e surfando, mas no fundo, ela pensa que enquanto está surfando, deveria estar aquela história de trabalho enquanto os outros dormem, né? Sim. Devia estar acontecendo aquilo. E quando ela está lá trabalhando no estudo, se dedicando ao estudo, ela acha que deveria estar surfando. E essa insatisfação, essa dualidade, né? Eu tinha que fazer mais. Eu até costumo dizer, gente, que eu acho que os jovens hoje, eles estão exprimindo, botando para fora, gritando as dores que a gente engoliu. Perfeito. Essa é a sensação que eu tenho. E isso nos incomoda. A nós, a nossa geração, nos incomoda. Isso chega no discurso, inclusive, de professores mais velhos, né, ou mais maduros. Assim, essa geração é intolerante ao sofrimento, essa geração não tem resiliência, essa geração não aguenta nada, não aguenta, como se o correto fosse suportar de fato tudo que a gente foi capaz de suportar até aqui. Né? A que custo? A gente sabe também, o adoecimento não nos poupou. Exato. Né? Tem que ter algum ponto médio, ou deveria ter, ou será que há, nem sei se existe, né? Mas, e aí, me permita, porque as falas vão lembrando outras coisas. E aí se abre aquilo, talvez, pelo qual é um dos motivos de existir esse ótimo podcast. Eu sei que a gente já conversou em outros cenários antes dele ser concretizado. Que é, entre outras coisas, produção de material bom e responsável sobre a medicina. Em contraposição, a porta que se abre para resolver essa questão que a Renata acabou de falar, eu quero tudo, se eu quero tudo, eu não tenho tempo, eu preciso fazer as coisas acelerarem com fórmulas mágicas, que é o mau uso da rede social especificamente para a medicina, claro que tem desdobramentos, então, de
alto rendimento alto rendimento de vender fórmulas outras, Sim. inclusive cientificamente indefensáveis, ou do transforme seu consultório rapidamente, não sei do que, sei lá, como. Você sabe que você porque tem que comprimir o tempo, né? Já que não há tempo. Mas é exatamente esse o modelo novo, né? Então, para que eu vou fazer uma especialização? Se eu posso já pular pro vamos ganhar dinheiro e vamos escalar isso para de uma forma mais rápida. Para um consultório de alto rendimento. Você olha quem faz esse curso, o cara não tem consultório. Que Deus outros, é outra coisa. Outras áreas. Encurtar Renata, caminhos, né? Exato. Mas, Renata, você, assim, é interessante o que você falou, porque você talvez tenha, dos que estão aqui à mesa, a melhor experiência da sala de aula, né? E de estrutura universitária e tal, apesar do Joel ser professor, do Valédio também, eu poder contribuir de alguma forma, mas assim, talvez você seja a que está no front aí, né? O que é que você acha que as faculdades, falando desse cotidiano dos médicos, profissionais de saúde em formação, né? O que é que as universidades, o que é que as faculdades, elas realmente poderiam fazer para lidar com esse estresse, com essa pressão, com essa dicotomia, né? Com esse mal olhado, digamos assim, da vida, né? Que essa nova geração tem, nesse aspecto que a gente está falando. Eu acho que tem alguns pontos aí, vamos ver se eu consigo lembrar. Eu poderia falar talvez um dia inteiro, uma noite inteira, sobre aspectos que a gente merece se debruçar mais na formação universitária, né? Na graduação em medicina. Vamos falar aqui em medicina especificamente, mas acho até que a gente pode ampliar um pouco para outras profissões da saúde também. Primeiro, assim, acho que é importante rever os discursos, as falas que se perpetuam ao longo das gerações, ao longo dos anos, né? E o discurso de que fazer medicina é entrar num processo sofrido e cheio de pressão, e que quem não se submete à pressão não fica bom, e que é na pressão que a gente cresce, né? E que se não aguenta, pede para sair, né? Exato. E que está, assim, ainda existe, por incrível que pareça, essa cultura sendo perpetuada, inclusive por professores, que um dia sofreram, obviamente, e que reproduzem, porque eu julgo esse um tipo de violência, né? São várias as violências, e se a gente entrar aqui no campo da violência, isso não se esgota, né? São várias as violências imputadas durante um processo de formação médica. Violências com relação aos próprios limites, assim, físicos, as necessidades pessoais, aí a gente envolve sono, a gente envolve alimentação, a gente envolve a coisa do lazer e de outras coisas como sendo subvalorizadas perto do que é o treinamento técnico e duro e o estudo tecnicista. Eu não vou aqui me opor, obviamente, à importância de uma formação técnica, né? Enfim, isso é absolutamente fundamental, mas isso precisa dividir espaço com outras dimensões a serem formadas e desenvolvidas ao longo da vida de um ser humano, qualquer, né? Então, e por que na medicina isso tem que ser diferente, né? Então, assim, mas só aí a gente pode ir conversando no meio, porque eu acho que esse é um dos aspectos, você né? Falando, e aí quando eu fiz minha residência no Chile, eu tive uma cadeira de ópera. Então, sério. E foi onde eu agarrei, eu já gostava, gosto muito de cantar, não sou musicista, longe disso, mas sou enxerido e gosto de cantar. E aí, a cara... música tá presente aqui, né? Exatamente. O Joel, sim, é um grande musicista. Não sou, não. Meu irmão, meu pai, meus tios são. Eu gosto tanto que meu perfil no Instagram é de música. É de música, é verdade. É de profissional. E durante a residência, tive aula de ópera, então a gente tinha aula de artes plásticas e modelagem e tal. E aí você falando, eu me pergunto, será que uma saída poderia ser a gente aproximar, como foi no meu caso lá, essa parte mais humanista, ou carreiras mais humanistas da medicina, trazer a psicologia, trazer artes para dentro do consultório, do ensino médico, assim por dizer, né? Eu acho que isso é maravilhoso, Dover, só que eu acho que não dá para você inserir, por exemplo, ópera num currículo que é sobrecarregado de
todas as outras matérias, porque a gente ainda não conseguiu chegar na essência do ensino médico. Acho que esse é um debate muito forte em educação médica. O currículo, para formar um generalista, ele tem que ser um currículo das essências, do que é geral, e não do que é muito específico. Só que currículo é poder, né? E cada área, ela quer se colocar ali mais forte. Então, a depender da especialidade de quem está ajudando a montar o currículo, vão entrar conteúdos ultra especialistas, que uma pessoa só precisaria saber na residência médica daquela especialidade. Então, a gente tem conteúdos que não deveriam estar na formação generalista e estão, né? Assim, também não invalidando, claro, a importância de todos os conteúdos, claro. Mas acho que o momento em que esses conteúdos serão ofertados e melhor aproveitados por elas, tem a ver com o nível de especialização, o nível de formação, o nível de maturidade para estar naquele conteúdo ali, né? Então, a gente enche de coisas que não vão ser essenciais à formação generalista, que é o que enfim, indica as diretrizes curriculares nacionais, né, que é para onde aponta isso, que os currículos todos também estão apontando em consonância com as DCNs. Então, assim, o que a gente tem é uma formação com um conteúdo tão pesado, mas tão pesado, que, por exemplo, dá à pessoa a oportunidade de ir para uma disciplina de ópera dentro de uma semana, onde ela vai ter 3 provas, uma gincana de anatomia, né, no laboratório da morfologia, mão funcional, onde ela vai ter uma prova teórica com um monte de questão, às vezes cheia de casca de banana, né? Onde ela vai ter prova prática, onde ela vai ter... E aí, o que você acha que ela renuncia? Claro. Do que o estudante de medicina abre mão? Ele abre mão daquilo que não pressiona, daquilo que não faz pressão, né? Então, qual é a aula que você vai matar? Quando você está... Eu não matava. Adorava. Mas é isso mesmo. Eu me lembro Não, mas você tem razão, A Renata falou esse negócio de matar, eu lembro que a gente fazia... Eu fazia menos, mas era comum. A ciranda de qual aula não ir naquela semana cheia de prova. Isso era claramente. Mas, Renato, você falou... Isso está nos grupos, viu? Eles têm grupos de WhatsApp, onde eles compartilham, tal aula é desnecessária, tal você não sei o quê. Os mais velhos se mexem antes. Vão orientando isso aqui. Aquele professor é muito bonzinho, pode faltar aula dele que não vai acontecer nada. Né? Falta e não acontece. Então, onde não tem pressão, e eu diria onde não tem um certo grau de violência, pressão por nota, pressão por desempenho, pressão por onde não tem, ele não fixa. Aí, Renato, o outro lado... O outro lado da moeda é o professor querendo se sentir valorizado, ele pressionar mais para que a aula dele não seja a que tem ausências e salas esvaziadas, né? É o outro lado da mesma lógica. E ele também passou por isso, né, Joel? Em algum momento, ele estava numa formação onde aquele professor carrasco era o professor que estava com todo mundo na sala. Eu me lembrei... que todo mundo... Não, desculpa. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que, então, assim, tem uma coisa que ela é anterior a mexer na estrutura ou oferecer outras atividades, que é ver o que a gente está oferecendo e que cultura a gente está perpetuando. Então, essa história do profissional super-herói, que é capaz de tudo, que tem poderes sobre-humanos, que, portanto, aguenta muitas horas sem comer, muitas horas sem dormir, muitas horas sem... Ela não tem levado muito longe, né, essa nossa capacidade de lidar com a nossa própria saúde, com as nossas próprias vulnerabilidades, enxergar os nossos limites, né? Lidar com eles. Olha, o meu tempo não é igual ao tempo do fulano, eu não consigo fazer um estágio, 2 ligas e fazer pesquisa para um professor lá e ainda fazer todas as disciplinas. Eu não dou conta de fazer como essa pessoa. E aí a gente entra com essa gama de estudantes de medicina desistindo do curso por conta dessa pressão. Então, não só desistindo de curso, eu tenho pacientes, né, com ideações suicidas gravíssimas, eles entram, né, desistindo da vida. Então, é uma coisa, assim, um pouco mais além, né? Vai muito mais além. Eu lembrei de 2 coisas, uma pessoal e uma de dados, né? A pessoal, no 3º ou 4º semestre, na época da faculdade, há 20 e poucos anos atrás, eu sofri um acidente de carro, uma situação meu que não vem ao caso, mas serviu aí eu parei de fazer uma parte das coisas que eu estava fazendo. Aí tinha
centro acadêmico, tinha um teatro, que era projeto de extensão, tinha a monitoria de saúde comunitária, tinha o laboratório de farmacologia, um professor super maravilhoso, que infelizmente já se foi. Aí, por algum motivo, de alguma forma meio desordenada, eu resolvi que ia sair de um canto, de outro, de outro, de outro. Ia ficar com um e outro. E aí eu me senti culpado, né? A mesma lógica lá. Eu me senti culpado porque todo mundo estava falando que precisava fazer isso, aquilo, aquilo e outro. E algumas não precisava, mas eu gostava. Né? Não era obrigado. Não. Centro acadêmico não era obrigado, mas eu gostava. Aí, fazer essas escolhas foi difícil, foi né? difícil naquela Agora, época. Joel, foi preciso um mecanismo concreto para lhe colocar limite, um acidente de carro. Foi, Mas exatamente. e quando esse mecanismo é simbólico? Por exemplo, perda da vontade de se levantar de manhã para ir para a faculdade. Exato. Ou da graça das coisas, né? Da isso é preguiça, né? Isso é preguiça, isso é incompetência, isso é fraqueza. É isso aí. Né? O que você está fazendo na medicina? Né? Então, a própria essa questão às vezes não vem de fora, ela vem de dentro. Né? Exatamente. No meu caso foi uma coisa grotesca de fora. Eu não fiquei doente, assim, psiquiatricamente, psicologicamente não. Mas eu me lembro de alguns outros colegas que o percurso foi esse, né? Alguns amigos, inclusive, que felizmente ficaram bem e seguiram. Mas em algum momento confundiram estar mal. Até porque... De lá para cá, né? A faculdade é chamada de mal. Exato. E o curso de medicina, ele tem uma outra especificidade. Muitas pessoas fazem medicina porque é um desejo familiar. Então, não é uma escolha da pessoa. Felizmente, o meu filho precisa ser médico porque era o meu sonho ser médico. E agora eu posso pagar, ofertar isso para o meu filho. Ou porque já é, né? Porque o pai Exato. Então já vem de uma frustração. A pessoa entra num curso que ela não tem nem afinidade e ela não consegue desenvolver porque realmente é um curso que existe essa pressão. Essa pressão é real. E ela não acaba só na graduação. Ela perpetua pela residência médica, né? E algumas áreas é muito pior, isso é muito mais forte. Então, se você vai para as áreas cirúrgicas, isso é extremamente pesado. Eu até me lembrei agora nessa conversa de um caso que aconteceu comigo. Então, quando eu estava na residência de anestesia, eu engravidei. Então, eu amamentava, minhas filhas estavam com 6 meses, mais ou menos. São gêmeas. E tinha um horário na residência. São gêmeas? São gêmeas, né? E eu tinha gêmeas, tive gêmeas. Então, eu amamentando, eu acordava às 4 horas da manhã para tirar leite, para deixar congelado e ia para a residência. E uma semana nessa confusão, o leite querendo empedrar no peito, aquela confusão da maternidade junto com a residência médica, muita pressão. E eu chegava às 7h10. Né? E tinha que chegar às 7. Aí eu lembro muito dessa história. A minha R+, que era a residente superior, ela veio me chamar a atenção, porque o chefe tinha chamado a atenção dela, porque eu chegava atrasada e a responsabilidade dela era coordenar o meu horário. E eu falei, olha, me desculpa, mas é porque eu tô acordada desde as 4 da manhã, tirando leite, eu tô morando longe, o deslocamento é complicado, né? Pedi desculpas e aí eu resolvi, depois daquela situação, parar de amamentar. Olha. Então, eu suspendi a amamentação das minhas filhas por conta... para me adequar. E aí, passaram-se os anos, muitos anos depois, essa moça se tornou mãe. E ela ficou com aquilo na cabeça. E ela voltou. E do nada, eu não estava nem esperando. E ela veio me pedir desculpas. Né? Porque ela percebeu que era um ato de violência, que todas nós sofríamos. E a gente estava dentro daquela roda do rato. E você tem muita dificuldade em ver quando você está no olho do furacão. A gente só consegue enxergar algumas coisas quando a gente olha de fora. E é esse exercício que eu acho que todo mundo que faz medicina precisa aprender a fazer. Parar de olhar para o problema dentro do olho do furacão e começar a tentar enxergar ele de fora. Porque as coisas não acontecem ao acaso. Tudo tem um motivo, um porquê, né? E a gente precisa fazer esse processo de entendimento. E isso que é evolução, né? É um amadurecimento da gente. Eu estou totalmente de acordo, inclusive a pessoa tem que ter a possibilidade de mudar de ideia. Exatamente. Ninguém é refém das escolhas já feitas. Exatamente. Você fala, inclusive, de algumas mudanças. É isso na mesmo. sua vida, já mudei alguma coisa, profissionalmente não tanto, porque
tá dando certo e eu tô tranquilo, mas mudei outras coisas. Porque a pessoa ficar refém de escolhas que foram feitas em outras situações, com outras circunstâncias, em outros... também é uma forma relativamente boa de sofrer, né? E isso é uma beleza da vida, né? Você não ser tão conforme a ponto de não se permitir mudar. E eu acho que essa resiliência de você aguentar processos de mudança te dá muito mais sanidade mental. Eu posso mudar de especialidade, eu posso mudar de profissão, eu posso fazer uma outra coisa paralela, eu posso fazer um outro trabalho por diletantismo, eu posso me dedicar a um trabalho voluntário por ao podcast. Saúde mental, inclusive. Fazer um podcast. Transição de carreira. Você pode fazer várias coisas. E eu posso, às vezes, não fazer nada. Ou nada. Ou parar para ler, né, Renata? Fazer o meu clube do livro. Para escrever, gente. Eu lembrei... O dado que eu lembrei, que eu falei que ia falar, eu lembrei, é que tem um levantamento, não é exatamente uma pesquisa acadêmica, mas de um desses conglomerados de educação médica, especializações. Ele fez uma pesquisa com mais de 3 mil médicos e médicas. Então não é exatamente acadêmico, mas é um levantamento interessante. Triste e interessante. Uma delas é que 70% um dos dados lá, que está perdido lá num monte de coisa, 70% responderam que nas últimas 2 semanas não tinham se dedicado a nenhuma atividade de lazer. Misturando aqui os assuntos, né? E não é só lazer, não. Atividade física, não cuida da sua própria saúde, que é o que a Renata estava falando. Come mal, não dorme. Pula essa parte, não precisa falar sobre isso. Essa é a receita do adoecimento. Essa é a receita certa. E assim, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que avaliar como a gente tem feito isso, que é o seguinte, a gente diz, bom, o que eu posso fazer para aliviar uma formação ou para formar pessoas que vão cuidar da saúde dos outros, mas vão ter saúde também, né? Porque, de fato, a gente não consegue oferecer o que a gente não tem. Com certeza. Então, assim, como é que eu formo profissionais de saúde com saúde, saudáveis, né? E aí, assim, a gente começa a dizer autocuidado, lazer, valorização das relações afetivas, então tem que meditar, tem que fazer atividade física, tem que ter um tempo para viajar, tem que dormir bem, tem que comer legal, tem que... E aí eu ponho isso como mais e mais. Aí entra na síndrome da Mulher Maravilha. Você tem que estar sempre perfeito. Os super-heróis. Os super-heróis todos, né? Que nós não somos. Nós não somos. Né? Nós não somos. Talvez a gente tenha potências ilimitadas e tudo, mas realmente nós temos limites. E a gente precisa começar a reconhecê-los. Então, acho que, assim, pensando aqui no que o Dover perguntou, rever os discursos com relação ao que é se tornar médico, o que é isso, né? É você entrar onde, né? O que é que eu quero perpetuar? Uma outra coisa, rever currículos sempre. Como é que se pode focar numa formação essencial e dar espaço a outras dimensões da formação humana durante a formação médica, né? Dar um espaço para a pessoa ter uma vida além da medicina. Porque a vida, ela se dá além da medicina, com a medicina e além dela, né? E ela pode ajudar, inclusive, você a ser mais gente nos seus atendimentos, na sua experiência, né, na assistência, ou na sua família, na vida, se tornar cada vez mais gente. Porque uma formação que seja maquinal, aliás, assim, a gente não vai conseguir concorrer com máquinas mesmo. Não vai. Perfeito. Na produtividade, seguramente não. Não temos a velocidade das máquinas. Tudo que é cognição, de processamento, de repetição, de informação, né? Isso aí elas são mais eficientes e mais rápidas. Então, talvez, para a gente estar num mundo atuante, com relevância, no mesmo mundo que estão as máquinas, e a gente sendo relevante e atuante, a gente precisa ser mais gente, a gente precisa ser mais o que a máquina não é. Isso envolve sensibilidade, isso envolve afetividade, isso envolve um conhecimento técnico para que a gente ponha em prática a nossa capacidade de estar no mundo como gente, olhando nos olhos das pessoas, entrando em contato com elas, aliviando o sofrimento humano a partir dessa interação humana, né? Lembrando aqui Balint, sendo nós mesmos as substâncias que tratam as pessoas, né? Então a gente precisa fazer o que não faz a máquina. O que não faz também a indústria farmacêutica. Com certeza. Que acontece por se dar num contato que a gente só aprende vivendo.
Ninguém ensina você a ser gente numa aula teórica, nem num OSCE, nem numa prova prática, nem numa... Perfeito mesmo. A humanidade aí, né? Isso é perfeito. Falando, já puxando esse gancho, tem uma frase, acho que até tua, Renata, que eu escutei em alguma entrevista que você deu, que eu achei interessantíssima, né? Uma coisa que a máquina não consegue fazer é ter medo de morrer, né? Então ela nunca vai pensar, filosofar como nós e não vai ser gente igual a gente, porque ela não tem medo de morrer, né? Tem uma versão artística desse pensamento também, que é o cérebro eletrônico do Gilberto Gil. Só eu posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando eu estou triste. Em um dado momento ele fala outras coisas. Olha, e já puxando o que você falou da indústria farmacêutica, né? Porque... Cérebro eletrônico nenhum me dá socorro e meu caminho inevitável para a morte. Acho que é o fim então, do refrão. Chega no cume do que é ser humano, né? É exatamente isso. O que é isso? A gente morre. Né? A gente tem limite. A gente é finito. E, aliás, a gente morre muitas vezes. A gente morre várias vezes na vida, simbolicamente, e morre concretamente também. Então, esses limites, essas finitudes, que a gente só elabora e só vive essas finitudes quando a gente tem tempo para estar vivo, para viver. Perfeito. Quando a gente funciona corrido, uma coisa atrás da outra, né? A gente entra num movimento maquinal, a gente não gera experiência que nos possibilite viver esses lutos e perceber nossas finitudes. A nossa adolescência passa, a nossa infância passa. Às vezes a gente fica nostálgica, quem gosta de música viaja na nostalgia com o que passou. E é um tempo, quando a gente escuta uma música e sente nostalgia, a gente sente saudade de um tempo que foi. Que não é mais. Isso é interessante até falar com aquele médico que não consegue também parar. Que ele não consegue se aposentar, ele não sabe a hora, porque ele não tem uma outra vida além da medicina. Ele só faz medicina. O senhor tem um lazer? O senhor não faz... Não, minha filha, eu passo aqui o dia todinho aqui operando, né? Eu opero de manhã, de tarde, de noite. Mas o senhor vai operar de madrugada? O senhor não dorme? Não, minha filha, não. Eu não gosto, então já durmo mais não. Então eu fico aqui no hospital. Então, isso também é uma roda dos ratos, que a gente isso é extremamente maléfico para o ser humano. Então, a gente está falando aqui de várias áreas, de várias idades, né, e vários tempos, e a gente vai vendo que as coisas vão se repetindo, né? É que os modelos se repetem. Você falou de várias mortes aí, né? No Herói de Mil Faces, né? No monomito aí, a gente para crescer é isso, várias mortes, vários nascimentos, mortes e nascimentos, e é evolução. Mas o que falar aí, notei que você falou sobre a indústria farmacêutica, é interessante a gente falar sobre talvez a obnubilação desses sentimentos, né? Quando a gente extrapola o uso de certas drogas, de psicotrópicos, isso... nessa pesquisa que o Joel citou, né, quase metade das pessoas usam algum nível de psicotrópico, e achei muito alarmante que drogas ditas recreativas, quase 10% dos estudantes de medicina usam, né? Então, mas o que falar da nossa oportunidade de anestesiar um sintoma, né, Renata, para seguir adiante, né? Como isso é E aí tem anestesias, a ruim, né? Não a boa anestesia da Valédia e seus colegas, nossos colegas anestesiologistas. Ele se dá também quimicamente, ou talvez principalmente quimicamente, e a principal ainda é o álcool, né? Todos os levantamentos do nível de alcoolismo, ou de palavra desgastada, mas do uso problemático do uso de álcool, eles são sempre alarmantes nessa população que nós estamos abordando, né? Médicos e médicos, profissionais de saúde em geral, com uma piora marcante, não em toda a população, mas também como é maior do que a população geral, pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Embora a gente não viva mais a pandemia é uma marca, é uma cicatriz social, psicológica ainda. Além disso, eu não conheço um dado mensurado, pesquisa empírica, conheço uma observação minha e de conversa de corredor com outros colegas psiquiatras. Acho que não tinha falado ainda, né, que eu sou psiquiatra. Não precisa, você é psiquiatra. Mas que a maior frequência de que eu vejo pessoas com uso abusivo
dependência de substâncias Z, né? Aqueles hipnóticos rápidos, que em algum momento a gente acreditou bobamente e farmacologicamente, meio burramente, que não causava dependência, são médicos. Eu sou um exemplo. Eu passei quase 3 anos usando. Estou há 1 mês sem... Tá em abstinência ainda. Não, estou bem. Já passou. Estou bem. E falo... E assim, é muito comum serem médicos ou médicos. Principalmente nesses plantonistas, que eles perdem o ciclo, né, do sono-vigília. Precisam de uma resposta... Precisam de respostas mágica, rápidas. Né? Que não existe querem o milagre. Né? E milagre, o milagre não existe. Você sabe qual coisa que me ajudou, culminando aqui talvez, até como um exemplo para o próprio podcast, né? O próprio episódio é que eu deixar o Zolpidem, ele vem junto de eu começar a terapia, vem junto de eu começar a estudar filosofia, porque eu estou aí tentando, né, usar esse tempo para realmente se reorganizar e graças a Deus foram 2 semanas muito difíceis de tirar o Zolpidem, muito difícil, 2 semanas praticamente sem dormir, mas que hoje eu não tenho sentido falta, né? Você descreveu o que a gente faz na medicina do estilo de vida, né? Então, é você mudar a sua forma de percepção do mundo, né? Você, olha só, um vício em um medicamento, porque não deixa de ser um vício, né? Você tem que mudar a sua forma de perceber o mundo para conseguir sair de dentro dele, né? Imagina, no meu caso, que eu sou anestesista, que a gente tem contato com muitos medicamentos que são perigosíssimos, a quantidade de suicídios dentro do público anestesiologista é gigantesca. Não é para menos. Todos os anos a gente perde alguns colegas. O desfecho suicídio, que é 70% maior entre médicos e médicas do que na população geral. Olha que loucura. 4 vezes. 4 vezes maior. E da especialidade é da anestesia. Por conta da forma de trabalho, né? Então, o mecanismo de trabalho é ruim, facilidade de acesso. E você não tem um bom estilo de vida, não são pessoas saudáveis. Tem uma outra especialidade que no último estudo que eu procurei não apareceu, mas quando eu era residente, que há 18, 20 anos atrás, era sistematicamente uma das infelizes campeãs, eu não sei, dessa vez que eu procurei não achei, é a oftalmologia. Uma coisa bem curiosa, né? Não sabia. Não é uma resposta óbvia, né? Que a gente fala assim. Ou era, talvez não seja mais a oftalmologia. Não sei por quê. Renato, porque realmente é questionável. Voltando para farmaco, né? Porque talvez seja a antítese do teu trabalho, né? Ou seja, como é que você, no teu trabalho, como é que você, como terapeuta, como psicóloga, como professora, consegue dizer para um menino, né? Para um aluno, olha, vamos parar de usar essa droga porque você está... Como é que é isso? Me fala assim, se você puder contar um exemplo, seria muito interessante para a gente figurar, né? Contextualizar. Não, eu acho que é simples. Primeiro dizer assim, que a psicologia não trabalha em antítese à psiquiatria. Não, perdão. Né? Assim, e que o fármaco, ele não necessariamente vem para silenciar completamente os sintomas. Ele, às vezes, vem até para viabilizar a verbalização do sofrimento. Em algumas condições, você precisa que a pessoa dissocie menos, que ela tenha condição de chegar lá e fazer psicoterapia, às vezes ela precisa estar medicada para isso, né? Então, há casos em que a gente tem, isso já, enfim, já vivi isso algumas vezes, que o aluno não está conseguindo ir para a aula, ele não consegue chegar à aula, quer dizer, num quadro de depressão, a depender de como está o transtorno, da intensidade, do momento mais agudo, né, desse transtorno, ele precisa, eu passei por isso não faz muito tempo, né, o estudante, ele precisou ser medicado para conseguir chegar e conversar com a gente para ter a possibilidade de iniciar um processo psicoterápico, né. Então, assim, é claro que o que é que a gente critica? A medicalização indiscriminada do sofrimento, para aumentar a produtividade. Eu estou tão ansioso que eu não estou conseguindo concentrar no negócio que eu tenho que estudar para a prova, que eu tenho que não sei... E aí você para de pensar, e é comum que psiquiatras trabalhem conjuntamente com psicólogos, e a gente vai dialogando até onde a gente precisa encontrar mais
observar melhor, chegar junto com o paciente na gênese desse sintoma, na mensagem que esse sintoma está passando, e aí, para isso, a gente precisa não deixar ele tão livre, de forma tão drástica desse sintoma, a negociação de como essa coisa vai se dar, a época de desmame, tudo isso pode ser conversado e pode ser muito benéfico para quem está fazendo uso do fármaco. O que nos assusta é realmente um uso indiscriminado e um uso que não vem acompanhado de uma outra abordagem do sintoma. Né? Não sei se, então, Renata, você tem visto muito, mas assim, as pessoas em uma busca incessante de aumento de produtividade. Então ele pensa assim, eu não consigo acompanhar, vou tomar algum medicamento para o meu cérebro ficar mais rápido e eu conseguir acompanhar o processo. Eu tenho recebido muita gente assim no consultório. Não, mas eu tenho TDAH, todo mundo agora tem TDAH. Né? Então, eu preciso tomar alguma coisa porque senão eu não consigo acompanhar o processo. A gente claramente saiu... Tá demais claramente isso. Saiu de um subdiagnóstico para uma possibilidade real. Exato. De hiperdiagnóstico. Exato. Pelas demandas. Né? Pelas demandas. Mas acho que tudo isso acontece por uma coisa que a gente já estava conversando antes, a necessidade de aceleração, de resolução mágica das coisas, né? As saídas mágicas para os problemas. Então, eu tenho que dar conta de fazer tudo, então eu tenho que fazer tudo de uma forma muito rápida, eu tenho que ter sucesso de uma forma simples, eu tenho que ter alívio do meu sofrimento de uma forma simples, eu tenho que ter de uma forma muito ágil, muito rápida. E muitas coisas se dão na linha do tempo, na nossa capacidade de, quer dizer, treinar, conseguir, por exemplo, expertise. Seja um piloto de avião, seja um cirurgião, ele precisa ter horas acumuladas. São as horas de voo. Na anestesia, você precisa ter casuística, você Com certeza. precisa ter quantas vezes eu fiz aqui. Isso não se consegue burlar a linha do tempo nesse sentido. Perfeito. Né? A gente precisa de uma linha de tempo onde a gente vai aprendendo e reaprendendo e elaborando as nossas coisas. E aí, a questão hoje, me parece que quando a gente pensa, ok, vamos tentar pensar em saúde mais do que doença, porque a gente pensa logo assim, vamos oferecer serviço de suporte à saúde mental. Perfeito. Na residência e na graduação. Só que e é importantíssimo que isso exista. Que esteja atento, né? A estrutura esteja atenta. Claro. Que a estrutura esteja dentro, disponível. Só que não é sustentável. Porque você tem que ofertar saúde, né? Você tem que mostrar os meios para manter as pessoas saudáveis. Exato. Como que você vai possibilitar psicoterapia semanal e acompanhamento psiquiátrico para 70% do corpo docente, do corpo discente? É impossível. Corpo docente também, porque onde a gente tem professores adoecidos, a gente tem estudantes que vão num caminho semelhante, é que nem a gente fala, na família é isso, você tem pais, tem uma mãe adoecida, dificilmente você não vai ter isso reverberando nos filhos, né? Com certeza. Então, a gente precisa entender que mais do que oferecer tratamento, assistência, a gente tem que encontrar mecanismos de evitação de um contexto patologizante, de prevenção de doenças, de promoção de saúde mesmo. Então, assim, é preciso que se tenha área verde. Eu estava pensando na área verde agora. Eu lembro quando houve a mudança do currículo, a gente estava mais velho do que o currículo. Demais, viu, a gente achou estranhíssimo. A gente é estudante, Acho que a gente precisa de mais. Não sei se travou aqui, gente. Travou a imagem, mas o áudio Só a imagem. Travou a imagem, mas o áudio está bem. Até agora. É lá? Mas a gente consegue te ouvir, Renata. Eu até, esse negócio de área verde... Aí a gente estava no meio pro fim, da faculdade, o pessoal que entrou no outro currículo que tinha área verde. A gente achava estranhíssimo, para você ver como a coisa da ideologia, né? A ideologia no sentido... É a mentalidade. O óculos que você vê o mundo sem saber que tá de óculos, né? A gente tomava um susto, a gente inclusive era a favor, que a representação estudantil na época era... Mas, pô, parecia um luxo, entendeu? Assim, embora a gente militasse, né? Mas ainda assim era um luxo, ainda né? Sentia que, pô, esses caras estão tendo um luxo que a gente não teve, entendeu? Será que eu mereço, né? E aí a gente tem dificuldade de saber o que fazer com hora livre, né, gente? Normalmente a gente ocupa logo com 500 tarefas. Muito rápido. E a gente acaba chegando na segunda-feira, de um final de semana de descanso, que é mais cansativo do que a própria semana. Às vezes a gente
começa a segunda tão cansado quanto estava na sexta, ou mais. E isso tem muito a ver com essa nossa aceleração, que ela segue, desacelerar, que me parece, viu, que talvez seja uma saída a longo prazo, não diria que isso consegue ser, a gente consegue fazer isso logo, mas a gente dá mais oportunidade dos estudantes, das estudantes, de viverem as suas vidas dentro do curso, né, dentro do processo, das experiências do curso, e de conversar, de falar sobre as experiências, abrir mais espaço de troca, né, de partilha sobre as experiências que estão sendo vividas dentro da formação. Então, a gente tem pouco tempo e pouca condição de fazer isso. O exercício de partilha disso nos alivia, por um certo lado, porque eu acho que quando a gente tem a chance de conversar com os professores sobre como tem acontecido as coisas para a gente, ou o que a gente tem vivido, isso tanto no internato como na formação inicial. Quando a gente tem mais espaço para esse tipo de partilha, a gente se alivia, porque a gente começa a fazer parte, se sentir parte de um grupo que está passando por coisas mais ou menos parecidas, mas a gente também tem a oportunidade de exercitar mais escuta e de contar mais a nossa própria história, de falar mais o que a gente tem vivido. A gente tem perdido um pouco essa habilidade, acho que, de escutar bem, de fazer uma boa escuta, de fazer de falar e se sentir escutado, né? Que é um exercício simples e que a gente não consegue, inclusive, ter isso nas consultas. Às vezes a gente paga caro para se sentir escutado. Perfeito. Né? Então, acho que falta talvez a gente tenha que ensinar na universidade, para além das técnicas e teorias, a gente tem que ensinar a escuta, a fala, a divagação. Compartilhamento de experiências, né? Sonhar mais junto, imaginar novas possibilidades, né? Trocar, exatamente, compartilhar fracassos e sucessos. Que acho que a gente fica muito focado no sucesso e esquece de que é dentro do sofrimento e do fracasso que muitas vezes a gente aprende as lições mais importantes, né, das nossas vidas. Então, acho que a gente poderia oportunizar mais isso, mas precisa de área verde. Para ter área verde, precisa de um currículo enxuto. Um currículo enxuto precisa de mais generosidade de cada área, de cada pessoa que faz e desenha o currículo. Eu vou olhar para o generalista, depois ele vai ter a formação continuada, a medicina não se esgota, ninguém vai parar de estudar nunca. Então, vamos pensar na especialidade a seguir, na especialização a seguir. E esse raciocínio, né, aliado a um suporte, para quem precisar do suporte, a gente precisa ser exemplo também, né? Perfeito. Acho que a gente precisa mostrar que a gente vive também área verde, que a gente tem tempo livre, que a gente vive outras coisas além da profissão, né? Acho que a gente tem que começar a influenciar nesse sentido também. Para isso, a gente tem que olhar um pouco para a nossa própria saúde, nosso próprio estilo de vida, né? Que tipo de modelo nós temos sido dentro da formação. Isso é fantástico, a história do não sou só eu, né? Não sou só eu porque a ideia das redes sociais é que você é o único fracassado dentro daquilo do que eu não tenho, né? E isso é extremamente... E quanto mais nova a pessoa, maior essa influência, o impacto. Né? Maior impacto. E isso vai causando um amortecimento, digamos, um cansaço, né? Um cansaço da briga contra algo que você não consegue encontrar, e o cansaço que é físico passa a ser mental, e aí a gente chega, talvez uma das palavras que a gente mais cite em qualquer conversa hoje falando de saúde mental, burnout, né? E aí uma pergunta para quem diagnostica, né? Como é que a gente consegue reconhecer, tanto em nós mesmos, como em alguém que esteja do nosso lado, trabalhando do nosso lado, que isso está acontecendo com ele, né? Porque isso é importante. Alguém bate no você, cara, você está no teu limite. Um líder, né? Falando aqui do empresário, de quem dirige instituições de saúde, como é que um líder, um diretor de instituição consegue reconhecer nos seus colaboradores que ele está no seu limite, que merece uma pausa, né? Do líder, não sei se eu posso. Mas eu queria falar do burnout, né? Que é a pergunta que antecedeu. O burnout, tecnicamente, é um transtorno de ajustamento. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que se a situação que o causou, seja lá qual for, no caso é o trabalho, no burnout, necessariamente é do processo de trabalho, certo. Se ele é aliviado ou temporariamente distanciado, a pessoa melhora. Ela não está
psiquiátrica, psicologicamente suficientemente doente para ficar doente independente daquele fator de estressor. Entendi. Então, não é um transtorno. Ele é um transtorno, mas ele é um transtorno de passagem em termos de gravidade. Se eu tiro o fator estressor e o sujeito continua, por exemplo, tendo ataque de pânico, mesmo tirando o estressor, ele já tem um outro transtorno mental. Entendi. Ele não tem mais um transtorno de ajustamento, que no caso do estressor ser o processo de trabalho, é o burnout. Aí, show. Entendeu? Então, o transtorno de ajustamento ou o transtorno de adaptação, tem esses dois nomes. Então, ele é importante, grave, é um sinalizador, ele já passou do ponto, né? Não estou querendo dizer com isso que ele não é uma coisa importante ou grave, ou preocupante. É preocupante, já é um transtorno. Mas se você tira... Por que eu estou falando disso também? Porque se você sai de férias, ou para uma semana, ou tem um atestado de 10 dias, e volta para o mesmo sistema de trabalho, aí tem a ver com o líder. Se o líder identifica isso, uma das coisas que ele tem que pensar é o seguinte: qual é o problema do processo de trabalho ao qual esse indivíduo, essa pessoa está sendo colocada? Pode ser que tenha outros estressores na família, mas vamos pensar, né, dentro daquele que aumentam ou estejam levando a essa consequência. Esse é o maior pensamento que o líder de verdade, né, teria que pensar. Ele pode indicar, ele pode chamar a atenção, ele pode chamar para conversar, pode ter esse ambiente É porque, na verdade, o grande problema... mas ele tem que pensar no processo de trabalho. É que os líderes estão adoecidos. Também. É muito difícil você ter um ambiente de trabalho saudável quando quem organiza esse ambiente de trabalho está adoecido. E o que a gente vê, todos os locais que você tem pessoas passando por processos de burnout, você tem um sistema adoecido. Então, não tem como você resolver dentro de um ambiente que está doente. A pessoa, e aí você fala assim, você não quer voltar? Não, eu adoraria voltar, já cansei de pegar paciente de dor crônica, né, que eu tenho que dar laudo, e a pessoa também está passando por um processo de burnout, ela não quer voltar para o trabalho, ela tem pavor de voltar ao trabalho, porque o sistema está doente. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade gigantesca de se readaptar, porque tem várias áreas do sistema que não conseguem absorver aquela pessoa. Então, são muitos detalhes. Quando a gente fala desse tipo de ambiente, né? E principalmente quando a gente fala de médico, são muitos detalhes a serem avaliados, né? Quem coordena, como é o ambiente, quem está dentro do ambiente, será que é um único transtorno, como o Joel falou? Muitas vezes não é transtorno único. O burnout, ele é só mais um dos transtornos. Ou o primeiro que traz os demais, né? É bem comum isso. Então, é só um estressor que exacerbou algo que estava ali escondido, né? Maquiado, eu diria. Uma maneira de pensar sobre isso é assim, ó. Será que outros indivíduos na mesma situação também adoeceriam? Se a resposta for sim, tem uma coisa errada, né? A situação está errada, né? Entendeu? Porque se eu vou ficar 2 anos e adoeço, ela vai ficar 5 anos para adoecer, por outras questões que ela tem, outros... De resiliência, mecanismos de defesa diferentes, personalidades, ou formas de aliviar, porque vai lá e vai fazer o kitesurf dela, tal. Ok, entendeu? Mas se todo mundo vai ficar doente em algum tempo, tem uma coisa errada nesse processo, né? E isso é bem comum, tá? Bem comum. Eu tenho pacientes de enxaqueca, né? Então, enxaquecas crônicas que pioram o quadro dependendo do ambiente de trabalho. Então, a gente tem vários fibromiálgicos. Fibromialgia. Né? A fibromialgia é um dos mais... que mais são pessoas que já têm predisposição. Não é nem comorbidade, né? Não é nem comorbidade. Só, né? Exato. Então, a gente tem muito isso. A gente vê muito isso dentro do meio médico. Eu estou falando aqui de médicos e médicas que adoecem de uma forma que impossibilita, às vezes, até eles precisam ou mudar de área ou mudar a ambiência, principalmente quem trabalha em sistema público adoecido. E aí vem a questão do afastamento, porque ele não consegue, às vezes, ser realocado. Então, que é um outro complicador que a gente tem, isso gera custos, né? E quem trabalha no ambiente particular, no privado, é mais fácil a gente ver esse movimento. Mas para quem está dentro do sistema público, é mais amarrado. Eu não sei se eu vou aqui florear, mas eu acho que tudo isso, né,
tomou um tamanho, né? Toda essa nossa conversa aqui, ela toma um novo cenário, ou essa conversa vira um cenário de discussão em qualquer ambiente que a gente vá, depois da pandemia, né? Então, para quem não assistiu o episódio passado do Medicina, foi maravilhoso a nossa conversa, e convido a todos que assistam, e o Flávio e a Fernanda. Eu conhecia só de nome, mas o Flávio é amigo. Foi maravilhoso, maravilhoso. A experiência dos dois como gestores, como os grandes gestores do Ceará durante a pandemia, foi maravilhoso. E eu terminei o episódio, e talvez foi essa terminação do episódio que me fez adiantar o episódio que a gente está tendo hoje. Porque quando eu fiz uma dedicatória para todos os que lutaram, uma dedicatória para todos os que partiram, e tinha uma frase que eu disse: e a todos que ainda carregam as marcas invisíveis desse tempo, né? Que para a gente ainda é uma cicatriz aberta, né? Para os profissionais de saúde é uma cicatriz aberta. E a minha pergunta é a seguinte: como é que vocês veem o verdadeiro impacto da pandemia, né, na saúde mental dos profissionais de saúde? Aqui eu estou abrindo para todos, porque foi uma guerra de todos, né? Assim, ninguém foi mais que ninguém foi mais especial. Fomos todos para a guerra. Como é que vocês veem o impacto verdadeiro da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde? Quer começar, Joel? A minha visão é enviesada, com toda ação, né? Porque era uma mistura de ter participado dentro de um hospital psiquiátrico, onde era o limite do sistema, ele sempre foi, e com a turma de residentes novos que tinha acabado de entrar, onde eu voltei a ir para a enfermaria, que a gente separou os pacientes diabéticos e tal. Então, imagina, eram pessoas idosas ou com comorbidade, sendo num momento que sempre é péssimo, que é uma crise psiquiátrica, independente, claro, o mundo podia estar maravilhoso, seria péssimo. Aí o mundo está péssimo lá fora, todo mundo naquela situação de mistura de incredulidade com sem saber o que fazer. Então esse foi o meu contato profissional. Ao mesmo tempo que, na medida que a gente voltou a trabalhar, eu fui atender essas pessoas, os outros profissionais, né? Que muita gente recaiu de transtorno mental, já tinha sido resolvida 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha mais crise. Ou pessoas que estavam tendo crises inéditas, que algumas delas já melhoraram. Muito abuso de álcool, que não é uma área que eu domine, mas eu tenho muitos colegas muito competentes nessa área, mas acabava aparecendo para todo mundo, até porque as pessoas em casa, aquelas lives que as pessoas achavam inclusive bonito, né? Que não acabava nunca, que acabava às 8 da manhã, começava às 8 da noite, e tava todo mundo completamente embriagado. Uma maneira, vai lá, eram os mecanismos que tinha na mão, né? Aqui não é uma crítica também, mas é um reconhecimento. Então, até hoje eu vejo pessoas que se estabilizaram e continuam melhorando, né? Tentando melhorar. Então esse é o meu viés, é o viés clínico e também profissional, né? Mas eu acho que a maior das pessoas que eu conheço pessoalmente ou profissionalmente, o maior, com a palavra vazio talvez seja adequado, a maior sequela emocional são os que perderam, são os do luto, porque foi um luto completamente atípico, um luto sem despedida, luto sem velório, o luto sempre é ruim, né? Sem luto, né? Ou sem luto, sem um processo natural do luto, né? De luto. E uma boa parte das pessoas que eu citei que tiveram crises ou voltaram a ter crises ou tiveram crises, né, perderam pai, perderam o irmão, perderam a esposa, perderam o marido, e dentro daquele cenário que não precisa explicar. Esses são os que eu vejo ainda, vamos dizer assim, ainda piores, né? Ainda não tão melhorados. É o que me lembrou agora a sua pergunta. A gente podia pensar, Joel, que o número de atendimentos, por exemplo, no hospital psiquiátrico aumentou durante a pandemia? Porque é natural a gente pensar que sim, né? Durante eu acho que não, porque tinha toda a limitação de acesso, embora tenha ficado aberto, né? Emergência.
Como qualquer outro serviço diminuiu muito, até porque o serviço do dia a dia também é de casos, felizmente, a maioria não é de casos tão graves. Apesar de ser uma emergência 24 horas, tem lá, né, um serviço de pronto atendimento. Uhum. Mas eu não tenho esse número, para te falar a verdade, mas eu tenho certeza que diminuiu muito. Agora, é uma boa pergunta se o número dos casos graves aumentou. Eu não sei te responder. Eu já vim de uma linha de frente. Então, como médica anestesiologista, eu acompanhei na linha de frente, então, atendimentos, intubações, paradas, então, TRR. UTI. Né? Então, eu vi bem de perto a pandemia, de ter situação de eu falar assim, mãe, eu não quero mais voltar para casa para não contaminar a casa. Né? Vou para um hotel, acho que muitas pessoas fizeram isso, né? Então, isso foi uma coisa que mexeu muito com todos. Então, quem participou ativamente ficou muito mexido. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu ver uma humanidade que a gente já não via também há algum tempo. Então, eu consegui ver muita gente se doando para ajudar o próximo. Eu tive essa visão. E tive muitos colegas que adoeceram, né, mentalmente, nesse pós, que estavam na linha de frente e não suportaram o passar da pandemia. Né, que adoeceram inicialmente fisicamente. Uhum. Então, eu tive a minha própria sócia, né, ela fez uma rotura do tendão de tanto entubar. Então, ela da mão, então ela não conseguia, ela tem uma lesão, às vezes quando a gente tem que fazer bloqueio, né, então, porque ela não conseguia mais entubar a gente. Então, eram tantos entubados durante um dia, né, era uma loucura, uma rotatividade de trabalho que você não tinha você não tem isso num dia a dia normal, né, comum. Então, você entrou numa situação de guerra. Então, é uma situação de guerra. E toda guerra tem os seus pós-traumas. Toda guerra tem. E eu vejo isso ainda. Né? Então, ela é uma das pessoas que fez uma transição de carreira depois da pandemia. Hoje nós somos sócios, a gente tem a Cetavi, né, que é a clínica de difusão de cetamina, a gente trabalha com pessoas com transtornos psiquiátricos e para ela a Cetavi veio no pós-pandemia. Para mim também foi uma coisa parecida, porque eu fiz a transição de carreira no meio da pandemia. Então eu falei, cara, isso aqui é legal, a gente ajuda, mas eu acho que eu já fiz minha contribuição. Então, antes que eu adoeça, eu já estou vendo que eu vou adoecer e eu acho que isso é a parte boa da medicina. A gente consegue ter a autopercepção desde que você se treine para isso. E se permita. E se permita mudar, né? A questão da mudança, enfim. E no meio da pandemia, eu mudei de cidade, né? No meio da pandemia, eu fiz uma mudança de cidade, fiz uma transição de carreira, foi uma coisa lenta, mas eu fui fazendo. Né? Então, hoje eu tenho uma clínica, como o Douglas falou, né? A gente faz coisas que não são tão inerentes à nossa área, que é uma área mais fechada. Né? E isso me fez ver o mundo de uma forma diferente. E olha que eu fiquei lá na linha de frente, né? Então me aproximou de pessoas que passaram por situações parecidas, mas a gente recebe ainda muitos colegas, né? A gente trata eles, inclusive, lá na clínica, né? Muitos colegas que ainda estão amargando esse estresse pós-traumático, que não deixa de ser um estresse pós-traumático. Renata, eu não sei, a gente conversou e o Flávio foi... no episódio passado, ele foi muito interessante uma colocação dele, que eu vou trazer para você ver se... Ele dizia o seguinte, que do ponto de vista do trabalho durante a pandemia, né, muitos se sentiram realmente responsáveis, resilientes, o propósito aflorou, e quando a guerra acabou, ficou aquela síndrome do herói, vazio, né? Do herói, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Você acha que isso realmente aumentou o que a gente estava falando há pouco da onipotência, né? Ou, na verdade, a luta, né? e o vislumbre da finitude, né? Na pandemia, ela, na verdade, nos colocou no lugar onde a gente deveria nunca ter saído, né, da simplicidade, do limite do trabalho. Como é que essa visão, a sua visão sobre isso, sobre essa... Então, eu acho a pandemia, assim, eu tive a oportunidade de, nos primeiros meses, né, da primeira onda, de estar no Leonardo da Vinci, né, ajudando a equipe com as comunicações, com conferências familiares, com
comunicação direta com os familiares que não podiam entrar no Leonardo da Vinci, então essa coisa das famílias ficarem do lado de fora e o paciente ficar sozinho, isso era muito bizarro, porque a gente também tem uma cultura de muito acompanhamento, as famílias se apoiam muito dentro dos hospitais, acompanhantes fazem parte da nossa realidade, né? Então, ao mesmo tempo, desenvolvendo protocolos, como é que a gente comunica uma notícia difícil por telefone, como é que a gente, protocolos inimagináveis antes, né? Como é que a gente vai começar a fazer isso? E vivendo de perto, aquele dia a dia, o sofrimento de alguns, as incertezas de outros, a gente parar para pensar, a gente tinha pessoas muito jovens sendo convocadas para que fossem protegidos os mais velhos, né? Então, pessoas com muita experiência foram protegidas e pessoas muito verdinhas, chegando ali, foram colocadas numa circunstância extremamente tensa e com a... Quer dizer, foi entubado, era quase certeza de que não ia Era sentença de morte, né? Era ali, eu acho que 80% ou mais. Exato. A morte em decorrência da evolução da doença, e depois que era entubado, assim. Então, já era 8 em 10, já ficava lá. E aí, assim, você tem que comunicar para uma mesma pessoa várias vezes a mesma notícia, né? Porque primeiro foi a mãe, depois foi a tia, depois foi e a gente ter que ir ali e observar. A pessoa não pode ficar perto do corpo em momento nenhum, uma observação distante, dentro de um saco. Eu acho que tem muitos elementos que tornaram as cenas impactantes e acho que desencadeadoras de algumas coisas já ali, que estavam, talvez, pelo nosso estilo de vida. Eu costumo dizer, realmente, antes da pandemia, já era muito ruim. A gente não pode pensar que foi a pandemia que levou a gente para a situação de complicada, vulnerável da saúde mental que a gente enfrenta hoje em profissionais da saúde. A gente estava muito assim, só que eu acho que é como o Joel falou, coisas adormecidas retornaram, alguns quadros latentes que estavam ali ou que nunca tinham se manifestado, se manifestaram. Então, a gente teve os gatilhos, né? E o que eu vi nisso é que muita gente encontrou ali, como você está falando, Dove, houve um encontro mesmo com a limitação. Olha, a pessoa vem e morre na minha mão. Eu faço e ela morre. A fadiga por compaixão, né, que eu acho que é um outro termo que ele acaba se diferenciando um pouco do burnout, porque ele entra para pensar a coisa mais especificamente no profissional de saúde, né, desse contato contínuo com o sofrimento e a frustração que a morte traz. Porque eu acho que para algumas pessoas se deparar com a morte de alguém que não morreria, não fosse aquela circunstância, que já não estava vivendo um processo disso anteriormente, né? Para algumas pessoas isso era a sensação de impotência, tomava ela muito mais do que a sensação de poder, né? Acho que a gente percebe, e eu acho que aconteceu mesmo isso, da gente ver a própria sociedade colocando os profissionais de saúde como super-heróis. Então, a gente viu muitas imagens de super-heróis no Instagram. Eu me lembro que isso partia também muito da sociedade, né? A gente tem que teve uma representação social do profissional de saúde, né? Acho que todos nós, eu acho que eu atendi o triplo de pessoas que eu atendia. Atendia à noite, de madrugada, atendia online, a gente fazia... acho que fazia corujão de atendimento, era um negócio assim, as pessoas assustadas, vivendo o luto distante de quem amam, e a gente começou a ver que, de fato, a distância física, dos nossos afetos, ela pode atrapalhar, né? A gente já andava meio distanciado por conta dos eletrônicos, claro, mas quando isso se impôs concretamente, a gente viu como faltava, né? E então eu acho, e a história de ter que ir para hotéis, né, de ter que ficar longe de casa, tudo isso mexeu fortemente com a representação que eu penso que médicos, inclusive estudantes de medicina já no internato, gente que acabou acompanhando, né, dentro da graduação, pensando aqui na época da graduação, e algumas escolas, elas acabaram inserindo de forma muito limitada e muito pontual aprendizes, né, aí no meio, para fazer serviços um pouco mais protegidos, mas essas pessoas tiveram experiências de limitação também de finitude. E eu acho que isso, se por um lado gerou uma sensação de
grande compromisso social, e eu acho que a pandemia provocou isso na forma de ver a medicina, nossa, nós somos importantes para a sociedade. Assim, do mesmo jeito que eu penso que enfermeiros, claro, todos os profissionais. a gente olhou para os fisioterapeutas com olhos muito diferentes depois da pandemia. O que seria dessa pandemia sem fisioterapeutas, né? Eu vi ali, por exemplo, no Leonardo da Vinci, a enfermagem na alma do hospital, assim, com uma força tremenda dentro do hospital. E aí a gente viu que ser profissional da saúde está muito ligada a ter, vamos dizer, estabelecer um compromisso social forte com a sua própria, né, comunidade, enfim, entregar a sua vida a um compromisso social. Então, acho que isso resgatou, por um lado, a visão da profissão. A gente tem escutado isso, tem feito pesquisas sobre isso, legal, também aqui na faculdade, e a Covid, a vivência da pandemia pelos estudantes trouxe muito isso, uma visão muito social da profissão. Mas eu acho que, por outro lado, também, e eu acho que é positivo, a gente olhar para a própria vulnerabilidade, né? Olhar para o fato de que a gente adoece, que a gente sofre, que a gente precisa de cuidado, que a gente precisa saber parar. Então, eu penso que a pandemia ela trouxe muitos problemas, mas ela trouxe também possibilidades da gente ressignificar a forma como a gente vinha vivendo, né? E da gente se observar como cuidadores, como cuidadoras, né? Como pessoas que estão ali num processo de prestar socorro, prestar atenção, né? Então, acho que teve até uma coisa curiosa que aconteceu, que durante a pandemia, porque a faculdade ficou predominantemente online, né? Então, os primeiros semestres, todos os primeiros semestres só tinham aula online, o tempo todo. Imagina a turma fazendo manobra em travesseiro de engasgo, treinando umas coisas assim, fazendo improvisos, inclusive coisas extremamente criativas para... Imagina. Você imagina a cena e as pessoas... Isso é interessante. Não, isso é muito interessante, assim, do ponto de vista pedagógico, né, andragógico, eu diria, dentro do ensino de adultos, da educação de adultos profissional, o ensino online, ele veio com estratégias múltiplas e coisas que se tirava, assim, não sei de onde, para a gente criar mecanismos de acolhimento dos estudantes, para eles não ficarem totalmente parados, para eles seguirem aprendendo alguma coisa, funcionando de algum modo. E aí veio uma demanda de vários estudantes de se sentirem mais, de cuidar mais uns dos outros. Isso foi muito curioso. É assim, eu tenho amigos que estão sofrendo, eu queria ter mais oportunidade de conversar, eu queria falar mais sobre o que eu estou sentindo, E aí a gente criou um projeto, o professor Cavalcante Júnior, da UFC, né, junto comigo lá na Unifor, na época, a gente criou um projeto chamado Jovens na Escuta, onde a ideia era preparar jovens de qualquer área da saúde para serem escutadores das demandas dos seus próprios colegas. E aí uma escuta que seria uma escuta empática, nada mais do que isso. Não se trata de uma escuta clínica, não se tratava de uma escuta psicoterapêutica, não era. E eu me lembro que na época a gente teve que conversar muito com o conselho, com tudo, porque aí a quem pertence a habilidade de escutar o outro empaticamente, né? Digo eu prefiro contratar qualquer tipo de profissional, qualquer um deles, que saiba escutar. Assim, prefiro um arquiteto que tenha treinado escuta, prefiro um advogado que tenha treinado escuta, prefiro um médico que tenha treinado escuta, prefiro um fisioterapeuta que tenha treinado escuta. E a gente, claro que esses meninos e meninas que estavam na escuta eram pessoas com muito desejo, que se sentiram muito bem por poderem fazer a escuta, que também estavam expostas a sofrimento e que tinham supervisão o tempo inteiro, a gente entrava para conversar junto, que cada um estava escutando, e tinha, claro, alguém na retaguarda o tempo todo, porque se fosse falar, existiam orientações básicas, então se a pessoa fala de algo que eu não consigo dar conta, né, eu preciso saber para onde encaminhá-la, preciso saber a quem pedir ajuda para essa pessoa, eu preciso colocá-la em contato com quem vai ajudá-la, né, profissionalmente falando, porque todo mundo era jovem. E aí a gente pensou muito em como a gente tem escutado mal e como a habilidade de escuta é necessária e como isso foi mobilizado em tantos estudantes durante o processo que ficaram lá voluntariamente escutando pessoas. Então a gente tinha um sistema de agendamento, tinha um sistema
de acompanhamento, de supervisão e de troca das experiências de escuta. E aí essas pessoas iam chegando por meio de rede social, por meio de... E isso foi sendo uma troca entre jovens da universidade. Então era todo mundo universitário, todo mundo ouvindo e sendo ouvido. E esse foi um processo, a gente sempre tinha um co-escutador, né? Tinha um escutador junto com outra pessoa e ficavam os três conversando, e aí alguém na assistência direto ali na retaguarda, um treinamentozinho antes para os encaminhamentos, coisas que falam que podem repercutir em algo mais perigoso, e como é que a gente, né, para quem a gente encaminha, qual é a sugestão que a gente dá. Então, isso foi, acho que foi assim, a gente se deu conta de que essa é uma habilidade meio esquecida. A gente fala muito em oratória, mas acho que a gente devia trabalhar mais a escutatória. Escutativa, o Rubem Alves é que diz, chega de curso de oratória, a gente está precisando de curso de escutatória, né? Porque, de fato, a gente quer muito se comunicar e falar, mas a comunicação também, ela não pode acontecer sem escuta. Você sabe, Renato, que você falando, e eu tinha notado aqui algumas estratégias, né, para que a gente pudesse fazer aqui, saísse daqui com uma estratégia prática e factível e urgente, né? Então, essa é uma estratégia que ela, não sei se ela saiu, se não se faz mais, mas de qualquer maneira é uma estratégia que fica aqui a sugestão para que a gente possa retomar, né, junto às universidades e fazer esse grupo de apoio dos próprios estudantes, né, para que a gente consiga escutar melhor o colega, identificar alguns desses problemas que a gente citou aqui. Isso é uma ideia fantástica, né? Bacana. E tinha outra ideia que eu queria discutir com você, mas eu acho que a gente já está aqui no limite, que era a lista de desistências, que eu te escutei falando em algum lugar, mas depois a gente vai ter outra oportunidade de conversar sobre isso, porque eu achei muito bacana a lista de desistências. Legal. Eu ainda não consegui fazer a minha, tá? Que vai abrir mão. Por que será, né? Por que será? Não, mas eu tô incluindo algumas atividades como a terapia que vão me ajudar a fazer essa lista de desistência daqui a pouco, se Deus quiser. Mas, pessoal, a gente já está aqui, não sei se vocês perceberam, há 1h40 ou mais conversando, e eu falava pro Joel quando eu vinha para cá que eu tô errando na mão no podcast, porque eu tinha que usar essa mesa aqui de outra forma, né? Eu tinha que multiplicar esse podcast por 3, e ainda assim seria insuficiente, né? Mas a gente tem, porque a Renata tem que descansar, nós passamos de descansando, Renata, que é feriado, né? Mas nem todos. Nem todos. Foi trabalhar. Mas a gente sempre encerra o episódio do Medicina do mesmo jeito que a gente começa com o chamado, a gente encerra com a forma de ver o mundo, né? E eu acho que a Renata podia contribuir para a gente, né? Como está inserida, né, no processo de educação em saúde, né? E como a psicologia, por que não dizer, mudou a tua forma de ver o mundo, né? Como era a Renata antes da psicologia, da pedagogia, se assim eu posso dizer, né? Da sala de aula, e como é que a Renata, depois disso, enxerga o mundo? Olha, eu penso que a psicologia, a educação, mas sobretudo as relações que eu pude ter através da minha profissão, né? Das profissões que hoje eu tenho, das funções que eu tenho hoje, acho que dentro delas o que me transforma a minha forma de ver o mundo são os encontros que eu pude viver dentro das minhas profissões. Teve uma coisa que aconteceu quando eu era estudante de psicologia, que eu ia fazer o primeiro dia de clínica, e o meu professor, quem estava me acompanhando, meu supervisor de clínica, me disse assim: você vai lá, vai atender a primeira paciente, estava muito tensa, muito nervosa, e eu falei, não sei como é que eu devo ser, não sei o que é que eu devo fazer, e ele disse para mim: Renata, você vai ser você vai lá, e o que você vai fazer é ser você. E aí eu falei, mas ser eu? Então eu fiquei assim, todos esses anos aqui, eu estou 4 anos estudando isso aqui para chegar lá na hora com o paciente, e eu vou ser eu? Né? E aí ele disse, exatamente, você hoje é um eu que estudou 4 anos as teorias,
que entrou em contato por 4 anos com o que seus professores tinham de experiência, que viveu 4 anos com seus colegas, que viu 4 anos e discutiu casos que você nunca tinha vivido. Você hoje é você, diferente de você antes desses 4 anos. Então vá lá e seja você, inteira. E aí eu caminhei para o consultório, dizendo para mim mesma, eu sou eu. E numa sensação, numa coisa muito pensando, mas quem será que sou eu? Como é que é ser eu, né? E que no fundo, eu acho que é isso. A minha profissão, ela tem me mostrado a ser eu enquanto vejo o mundo. A ver o mundo através das minhas lentes e a fazer o exercício de usar as lentes das outras pessoas na hora de entrar em contato com os mundos delas. Então, hoje, para mim, o melhor da visão de mundo é poder ver o mundo diferente através das lentes das outras pessoas. Acho que isso minha profissão me ensinou e por isso eu vejo tudo assim, né? Saber da possibilidade de trocar essas lentes e ver o mundo a partir de outras perspectivas me engrandece, me faz sentir com mais fome, com mais sede, com mais vontade de viver a minha profissão a cada dia e com mais vontade de acreditar em novos mundos possíveis. Porque eu acho que quando a gente inclui as outras visões na nossa visão, a gente muda de perspectiva, a gente passa a ver que o mundo pode ser muitos e que a gente tem saídas, a gente pode ter saídas. Isso dá um lugar para a esperança. A gente passa a ver o mundo do jeito que dói, passa a ver o mundo do jeito que dá prazer, enfim. Então, acho que a minha profissão me deu esse grande presente, né? Ser profissional da saúde e educadora me trouxe isso. Show. E vocês, como é que a medicina fez vocês enxergarem o mundo? Ai, deixa eu ver. São tantas coisas, né? Eu concordo com a Renata com essa questão de você ampliar seus horizontes. Eu acho que a vida é feita de aprendizados. A medicina me permitiu aprender mais. E nesse processo de aprendizado, a gente evolui. Então, nós nos tornamos melhores, né? Eu acho que é isso. E cada dia que passa, eu me vejo muito mais evoluída, muito mais pronta para ajudar, e a medicina ela me deu essa oportunidade. Então, eu digo que a medicina foi um grato presente que eu ganhei. Não era a minha profissão principal, se tornou. Então, foi um lindo presente que eu ganhei para evoluir, né? Para chegar no meu propósito. Porque eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para desenvolver os nossos propósitos e ir melhorando durante o processo evolutivo. É assim que eu vejo hoje a medicina. Então, ela me permite isso. Ela me deu esse leque de oportunidades que é gigantesco. Eu não chego nem na unha do pé do que eu posso chegar como médica, né? E já me sinto muito grata, muito plena nesse processo. E eu ainda não cheguei nem no pedacinho do dedinho, aquele dedinho mínimo. Ainda tem tanto para ir, tanto para evoluir. Né? E eu acho que é isso que é gostoso. E aproveitando essa viagem. É isso aí. Eu tava... me permitir pensar mais um pouquinho. Entendi essa estratégia, viu? Aí uma curiosidade rapidíssima, que a gente... Eu lembrei que a gente fez uma live no Instagram, que talvez fosse o protótipo do podcast, né? Exatamente. E eu fiquei curioso o que é que a gente falou aquele dia que a gente estava no começo, antes da metade da pandemia, sem a menor ideia do que estava acontecendo. Fiquei curioso da gente rever isso. Da medicina e da minha visão de mundo hoje, eu tenho uma impressão, eu tenho essa fantasia, ou essa autoficção, que eu falo que, assim, o motivo pelo qual eu sou médico é o mesmo motivo, talvez, pelo qual eu pudesse ser muito feliz, também sendo não qualquer outras coisas, né? Mas muitas outras, né? Não qualquer outra, porque eu não tenho afinidade com a maioria delas. Mas que é de gostar de gente, né? Gostar de gente. Predominantemente eu gosto de gente, eu gosto de histórias das pessoas, eu gosto de história também. Poderia ser um professor de história muito feliz, é uma das coisas que eu poderia ser. Estatística é outra coisa que eu adoro. O que não poderia faltar gente, né? Não poderia faltar gente, exatamente. Então, o motivo pelo qual eu me vejo feliz como médico é o mesmo motivo pelo qual eu poderia atuar em outras áreas. E daí a psiquiatria, porque eu converso com uma pessoa hoje, agora,
sei lá, um arquiteto que, enquanto a gente vai conversando clinicamente, ele também me ensina um monte de coisa, e daqui a 1 hora eu vou conversar com um psicólogo que vai me ensinar outro monte de coisa, e daqui a mais 1 hora, uma colega médica de outra área que vai me ensinar outro monte de coisa. Eu aprendo absurdamente em um turno de trabalho. Assim, absurdamente. Então, acho que a coisa que mais me deixa feliz e que me melhora, que me acrescenta todos os dias que eu trabalho. Ou na residência, né, com os residentes e com os alunos da graduação, uma coisa um pouco parecida, muito parecida, de sair melhor e melhor e melhor. Como eu sei que o podcast, até pela natureza da mídia, tem muitos jovens médicos e estudantes, tanto é que a gente abordou isso bastante hoje, eu queria aproveitar para falar uma coisa, que é esse nervosismo do estudante, que a Renata lembrou do primeiro dia. Acho que a gente, quando eu atendo, ou falando com alunos na educação, ou como pacientes que são alunos, né, ou recém-formados, eu vou dar plantão, eu não sei o quê, que é o natural. Eu lembro, eu falo, o resumo do resumo é assim, simplificadamente assim. Eu tenho medo dos que não têm medo, do que acha que pode sair daqui para dar plantão na UTI. Perfeito. Né? Esses aí eu tenho medo. De você eu não tenho medo, não. Você é o médico ou a médica que eu acho que está bem formado. É isso mesmo. Porque tem noção, inclusive, do que não sabe. E você está recebendo do Estado brasileiro, através da universidade, seja pública ou privada, o certificado de que você tem um mínimo do conhecimento necessário para atuar, para resolver boa parte das coisas e para reconhecer o que não sabe e pedir ajuda ou encaminhar. Perfeito. Enfim, fazer... Se você souber isso, você está muito bem informado. A sociedade, ninguém vai querer mais do que isso, ou não poderá exigir. Pode até querer, mas não vai poder exigir. Se você entender isso, você está muito bem encaminhado. Isso é Vá para o seu plantão, vá para a atenção primária, se forme, vá para a especialização, o direito de ter limites e tal. Mas se entender essas duas situações, vai longe, vai longe. Show. Pessoal, não tem como a gente não... todo dia aqui é uma emoção nova, é um aprendizado novo. Eu acho que eu estou, de novo, fazendo minha terapia e estou usando vocês aqui, vocês estão... Tá excelente. Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Joel, muito obrigado, Valédia, pelo presente, muito obrigado pelo papo. De novo... acho que a gente vai ter que dividir o podcast em 3. A gente vai se encontrar de novo, Renata. Não esquece do meu nome por aí, tá? A gente vai conversar de novo. Muito obrigado de verdade a vocês dois. Ao Joel, né? Um prazer de longa data. Muito obrigado, pessoal. Um beijo grande. Pessoal, a gente está encerrando mais um episódio do Medicina Limitada. Peço a vocês, se gostaram do episódio, curtam, compartilhem. Se vocês compactuam das nossas ideias e do jeito que a gente fala sobre medicina, sobre saúde, dê o like. Um abraço grande a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.